E aí, beleza? Em 358 a.C., na costa da Macedônia, no norte da Grécia, o contador de histórias Iolaus de Atenas foi capturado por piratas e está tentando ganhar tempo contando a lenda de seu tio Hércules. Seu pai era Zeus, rei dos deuses, mas sua mãe era Alquimena, uma mulher mortal. A rainha de Zeus, a deusa Hera, viu o filho bastardo deles como um insulto e tentou matá-lo, mas Hércules puxou ao pai e era quase invencível. Quando chegou à idade adulta, os deuses mandaram Hércules realizar 12 trabalhos. Se ele completasse todos e sobrevivesse, a deusa Hera o deixaria viver em paz. Ele lutou contra monstros poderosos como a Hidra, o javali de Erimanto e o leão de Nemeia, cuja pele era tão resistente que nenhuma arma podia perfurá-la. Hércules o derrotou com as próprias mãos. Os piratas não ficaram impressionados com a história de Iolaus, achando tudo mentira. Mas nesse momento, Hércules chega para resgatá-lo usando a pele do leão na cabeça. Os piratas não ficam assustados porque são 40, mas a quantidade não importa. Hércules pode lutar com vários homens ao mesmo tempo. Além disso, ele não está sozinho. Sua equipe veio com ele. Tem o vidente Anfiaral de Argos, o ladrão Autólico de Esparta, o guerreiro selvagem Tideu de Tebas e a arqueira amazona Atalanta da Sítia. Juntos, esse grupo de mercenários derrota os piratas com facilidade e resgata Iolaus. Depois de contar as cabeças pelas quais serão pagos, Autólico diz a Iolaus que ele precisa exagerar mais na história de Hércules para as pessoas acreditarem. Enquanto isso, Anfiaral recebe uma visão das chamas. Elas dizem que um leão e um corvo formarão uma aliança estranha e lutarão em um mar de corpos. Algum tempo depois, o grupo vai para uma taverna para comemorar a vitória. Hércules conta a Autólico que quer ir para as terras além dos mares para finalmente encontrar paz, levando Tideu com ele, já que ele é o único que pode controlar sua raiva. De repente, a taverna fica em silêncio, quando um grupo de soldados entra e traz com eles a princesa Ergênia da Trácia, que pede para Hércules e sua equipe irem ao palácio para ouvir a proposta de seu pai, prometendo um bom pagamento em ouro. Iolaus percebe que os escudos dos guardas têm um corvo neles, e como o símbolo de Hércules é um leão, isso combina com a profecia de Anfiaral. Quando chegam ao palácio, Hércules não pode deixar de notar um grande grupo de refugiados atrás dos muros. Eles são recebidos pelo general Cítacles, líder do exército trácio, que não parece muito contente com a presença de Hércules, e pelo filho de Ergenia, Arius, que é um grande fã de Hércules e conhece todas as suas histórias. Enquanto sobem as escadas a caminho de dentro do palácio, Hércules se lembra de um incidente 3 anos antes, quando matou uma hidra, que na verdade eram apenas homens usando capacetes que pareciam lagartos para o rei Euristeu de Atenas, que o declarou herói em frente a uma multidão enorme que gritava seu nome. A memória de repente azeda quando surgem imagens de sua esposa e filhos sendo assassinados, e Hércules tenta ao máximo ignorar e se concentrar no presente. O grupo se encontra com o Lorde Cotes, rei da Trácia, que provoca Anfiaral por não conseguir ver muito do futuro, exceto sua própria morte, e julga as habilidades de Atalanta com base em seu gênero. Mas ela prova o contrário rapidamente ao atirar e derrubar os capacetes das mãos dos guardas. Cotes os convida para jantar e explica seus problemas. O país está em meio a uma guerra civil com um senhor da guerra chamado Rezo, que acredita-se ter um exército de centauros. Cotes mostra a Hércules todos os refugiados que chegam todos os dias, depois que Rezo queima suas aldeias e comenta o fato de ter perdido a maior parte de seus soldados, restando apenas fazendeiros em seu exército. Entre ele e sua filha, fazem um discurso sobre trazer paz ao país que ajuda a convencer Hércules a aceitar o trabalho. No dia seguinte, Hércules e sua equipe começam a treinar os fazendeiros que viraram soldados, começando pelo teste do muro de escudos, que não segura muito bem. Algumas horas depois, Hércules se encontra com Cotes novamente, que tem informações sobre Rezo graças a um de seus espiões, Finéias. O tirano atacará a tribo dos Bessi, no centro da Trácia, em 6 dias, e Cotis quer aproveitar a oportunidade para marchar e detê-lo antes que vá mais longe. Hércules desaprova a ideia, apontando que o exército precisa de mais tempo para treinar, mas Cotis não escuta e diz para ele se preparar, porque vão marchar no dia seguinte. Quando eles chegam à vila, porém, descobrem que é tarde demais. Rezo já havia estado lá e destruído tudo.
tudo, e o mar de corpos combina com a visão de Anfiarau. Algo está estranho, no entanto. Enquanto alguns dos corpos claramente estão apodrecendo há dias, há outros no chão que ainda estão frescos. Esses corpos são os que de repente acordam e os atacam, porque tudo isso era uma armadilha. Pensando que a tribo Bessi está sob o controle de Rezo, Hércules pede para formarem um muro de escudos em volta de Cotis. Enquanto ele e sua equipe lutam, o líder da tribo quer desafiá-lo diretamente. Para criar uma ilusão que Iolaus possa usar em suas histórias, Hércules discretamente quebra a ponta de uma das flechas de Atalanta, e quando o líder da tribo se aproxima, Hércules o fere na testa com ela, fazendo parecer que o matou apenas com um soco. O exército acha isso extremamente inspirador e começa a acreditar que os deuses estão do lado deles. A verdadeira batalha começa então. A equipe de Hércules mata quantos membros da tribo consegue, mas são muitos e logo rompem o muro de escudos. Eles criam um plano simples. Hércules e Anfiarau recuperam suas carruagens e começam a dirigir em círculos ao redor do muro, empurrando e matando os membros da tribo no caminho. Os soldados restantes aproveitam essa oportunidade para atacar, mas os membros da tribo reconhecem a derrota e fogem. Rezo não está à vista, embora uma figura estranha possa ser vista observando de longe. Hércules diz a Cotis que perder metade de seu exército é culpa dele tanto quanto de Rezo, pois ele o avisou que os fazendeiros ainda não estavam prontos para lutar, e Cotis aceita dar mais tempo para o treinamento. Enquanto isso, o general Citacles quer matar Finéias por tê-los guiado para uma armadilha, mas Autólico o impede e anuncia que ele será o responsável pelos espiões a partir de agora. No entanto, ele ameaça Finéias, avisando-o para não cometer outro erro. Momentos depois, a princesa Ergenia chega com os curandeiros e é levada para a tenda particular de Hércules, para que ninguém veja que ele está sangrando como um simples mortal por causa de um ferimento que sofreu durante a batalha. Depois que ela o deixa para descansar, Hércules sonha com uma antiga memória: os corpos de sua esposa e filhos, suas mãos cobertas de sangue e o rei Euristeu o exilando. O rei decidiu não executá-lo para que Hércules vivesse para sempre com a culpa de ter matado sua família. Ele acorda desse pesadelo quando ouve algumas crianças rindo e quando entra na floresta para investigar, encontra sua família morta entre os corpos dos membros da tribo. Comendo-os está um cão de 3 cabeças, Cérbero, e Hércules se prepara para lutar com ele. Mas Tideu aparece por trás e o traz de volta à realidade, fazendo-o perceber que estava imaginando coisas. Pela manhã, Anfiarau imediatamente sabe o que aconteceu com Hércules, porque não é a primeira vez, e o aconselha que ele precisa terminar esse último trabalho e enfrentar a besta para encontrar paz. Mas Hércules acha que está apenas enlouquecendo. Enquanto os dois homens estão ocupados conversando sozinhos, a princesa Ergenia se aproxima do resto da equipe para descobrir a verdade por trás dos rumores. Eles explicam que ninguém sabe a verdade. Eles encontraram Hércules um dia sozinho com os corpos de sua família ao seu redor, mas ele não se lembra de nada. Em cada uma de suas aventuras, ele encontrava um dos membros de sua equipe e mostrava compaixão por eles, ganhando sua lealdade. Ele era tão bom no que fazia que ninguém conseguia acreditar que ele poderia ser mortal, e a equipe decidiu alimentar as histórias para ajudá-los a conseguir mais trabalhos. Eles acham que o que aconteceu com ele foi a raiva de sangue. Essa é uma aflição comum que perturba a mente dos guerreiros. A partir de então, Hércules e sua equipe colocam o exército de Cotis em uma rotina de treinamento muito rigorosa. Eles recebem armaduras e armas que imitam as de Hércules e aprendem as artes da lança, arco e flecha, espada, combate corpo a corpo e eventualmente conseguem formar um muro de escudos que Tideu não consegue quebrar. Enquanto isso, Iolaus observa tudo de um lugar escondido, treinando secretamente também. Um dia, Finéias volta com novas informações. Rezo está perto do Monte Asticus com um exército de centauros e Hércules quer lutar com ele lá antes que avance mais em seu território. Pode ser perigoso porque a floresta pode desacelerar as carruagens, mas ele tem um plano. Anfiarau tristemente não pode dizer se eles vão vencer ou não, pois não consegue ver isso, mas ele sabe que vai morrer em uma semana. Alguns dias depois, quando o exército está pronto para lutar, eles chegam ao Monte Asticus, mas não encontram nenhum acampamento inimigo. O inimigo está lá, no entanto, o exército de Rezo
aparece no horizonte e, conforme se aproximam, eles descobrem que não são centauros, apenas um grupo de homens a cavalo criando uma ilusão óptica ao ficarem contra o sol. Rezo vem falar com Cotes, com Finéias ao seu lado, que na verdade estava trabalhando para o inimigo o tempo todo. Cotes é convidado a se render, mas ele recusa e ambos os lados se preparam para a batalha. O exército de Cotes forma o muro de escudos e solta as flanqueadoras, mas os primeiros a atacar são Atalanta e seus arqueiros, que surgem de repente em carroças pela floresta, emboscando o inimigo quando eles quase chegam ao lado deles. Quando flechas em chamas são lançadas, Anfiarau abre os braços, pronto para aceitar seu destino, mas de alguma forma nenhuma o atinge. A batalha é longa e árdua. O exército de Rezo pode ser maior, mas os soldados de Hércules têm uma formação melhor e logo começam a dominar o inimigo. Os soldados de Rezo começam a fugir, mas ele decide ficar e desafiar Hércules diretamente, o que se prova uma má ideia. Hércules facilmente pega seu cavalo e joga ambos no chão com um movimento rápido. Algum tempo depois, quando eles voltam ao palácio com Rezo acorrentado, Cotes começa a humilhá-lo na frente do povo, mas Hércules sente pena dele e o ajuda a continuar caminhando. Enquanto andam juntos, Rezo tenta explicar a Hércules que Cotis é, na verdade, um tirano, e que não foram seus homens que queimaram aquelas vilas, mas sim Cotes. Durante o banquete de celebração, Rezo é acorrentado a 2 colunas como troféu, e a princesa Ergenia tenta levar água para ele, mas Cotes não permite. Então chega o momento de sua coroação, pois agora que a Trácia não está mais dividida, Cotes é o rei de tudo. Quando a princesa Ergenia sai da sala, depois que Rezo expõe Cotes novamente, Hércules fica desconfiado e a segue, exigindo que ela conte o que sabe. Ela admite que Rezo está dizendo a verdade. Foi Cotes quem começou a guerra depois de envenenar seu marido, o verdadeiro rei, para tomar seu lugar. Ela só cooperou porque Cotis ameaçou matar seu filho se ela se rebelasse. Ergenia tenta convencer Hércules a levar Arius com ele quando eles forem embora, mas Hércules recusa logo antes de serem encontrados pelo general Cítaques, que diz que Cotis está procurando por ele. Hércules vai confrontar Cotis acusando-o de traição, mas Cotis acha engraçado que mercenários que fazem qualquer coisa por ouro de repente tenham desenvolvido uma consciência. Ele admite querer seu próprio império e convida Hércules a liderar seu exército, mas como Hércules recusa, Cotis paga o que foi combinado e os expulsa. Quando chegam às carruagens, Hércules dá seu dinheiro a Autólico, pois quer ficar e salvar a Trácia. Ele não espera que a equipe fique com ele e permite que todos vão embora com suas recompensas e tenham uma boa vida. No entanto, Atalanta o lembra que eles não o seguem porque sentem que devem algo a ele, mas sim porque são uma família. Toda a equipe decide ficar e lutar, exceto Autólico, que vai embora com todo o ouro, chamando-os de loucos. Eles entram no palácio novamente, mas o general Citacles já os aguardava com seus soldados. Depois de fazerem a equipe soltar as armas, Citacles também informa a Cotis que ouviu Ergenia conspirando com Hércules para levar Arius. Cotis pega o garoto de Ergenia enquanto ela é capturada pelos soldados, e Arius tenta ir até Hércules em busca de ajuda, secretamente devolvendo-lhe o dente do leão, antes de Cotis arrastá-lo de volta pelos cabelos. Hércules é nocauteado enquanto tenta salvar a criança, e acorda algumas horas depois, acorrentado a uma parede e vendo Cérbero na sua frente. Conforme sua visão se clareia, ele percebe que são, na verdade, 3 lobos que lhe parecem familiares. Eles pertencem ao rei Euristeu, que agora entra no local com Cotis, revelando que eles estavam trabalhando juntos o tempo todo para governar toda a Grécia. Ao ver seus amigos presos em jaulas ao redor, Hércules lentamente recupera sua memória. Cérbero sempre foi uma ilusão de sua mente. O que ele viu naquela noite 3 anos atrás foram os lobos que atacaram sua família depois que Euristeu colocou um sedativo em sua bebida. Euristeu admite que isso é verdade e que fez isso porque não gostava de como seu povo gritava o nome de Hércules mais alto que o dele. Como se Hércules fosse um deus, isso era uma ameaça ao seu poder e ele precisava ser eliminado. Um homem com ambição pode ser comprado, mas alguém como Hércules que não quer nada é perigoso demais. Cotis manda seus soldados tirarem Ergenia da jaula para ser executada, e Hércules se sente
sente impotente por só poder observar. No entanto, quando Anfiaral o lembra de que todos acreditam nele e que ele deve acreditar em si mesmo também, Hércules se lembra de quem é e invoca toda sua força para arrancar as correntes da parede e ir salvar Erguenia. Cotes e os outros fogem da sala, deixando os lobos para cuidar dele, enquanto Erguenia usa o machado, que seria usado para sua execução, para abrir as portas das jaulas. Os lobos dão uma boa luta a Hércules, mordendo-o e ferindo-o em várias partes do corpo, mas um por um, Hércules consegue dominá-los. Ele joga os lobos para longe e apunhala o último com o dente do leão, finalmente completando seu último trabalho. Erguenia liberta todo o grupo e eles pegam algumas armas deixadas pelos soldados, enquanto Hércules mostra sua força novamente, levantando uma porta de metal que permite a fuga deles da masmorra. À medida que sobem as escadas, soldados tentam detê-los, mas eles não têm problemas em lutar e abrir caminho. Quando uma lança em chamas é jogada contra eles, Anfiaral pensa que seu momento chegou e abre os braços para aceitar seu destino. No entanto, Hércules pega a lança e mata um soldado com ela, salvando seu velho amigo. Enquanto o grupo lida com os soldados restantes, Hércules vai atrás de Euristeu, que começa a inventar várias desculpas pelo que aconteceu com a família de Hércules, como dizer que foi controlado por Cotis. Ele também tenta ordenar Hércules como rei e até oferece dinheiro, mas Hércules não liga para nada disso. Ele agarra Euristeu pelo pescoço, joga-o no trono e o apunhala com sua própria adaga, finalmente vingando sua família. Agora Hércules pode seguir em frente e encontrar paz depois de tudo isso. Seus pensamentos são subitamente interrompidos por um chicote em volta de seu pescoço. É Citaclés que joga Hércules no chão e se prepara para matá-lo, mas acaba sendo apunhalado por Iolaus, que o pegou de surpresa por trás. Depois de finalmente chamar seu sobrinho de guerreiro, os dois se juntam ao grupo, que resgatou Rezo, e juntos saem do palácio, parando assim que vem Cotis esperando com seu exército. Arius está sendo mantido como refém por um soldado, e Cotis ameaça matá-lo se Hércules não se render. De repente, o soldado cai morto por causa de uma faca arremessada. É Autólico, que voltou para ajudar. Agora livre, Arius corre para os braços de sua mãe enquanto outra batalha começa. Tideu salta para protegê-lo das flechas que vêm em sua direção. Arius se junta em segurança ao grupo, e Tideu consegue matar a maioria dos arqueiros, mas também é atingido por várias flechas. Enquanto os outros derrubam os braseiros para criar uma parede de fogo entre eles e o exército de Cotis, Hércules pega Tideu nos braços e o vê morrer depois de dizer a única palavra que falou em toda sua vida: o nome de Hércules. O exército de Cotis começa a avançar depois que a maioria das chamas se apaga e Hércules vê apenas uma maneira de detê-lo. Usando sua força extraordinária mais uma vez, ele empurra uma estátua gigante de Hera de sua base, que se quebra em centenas de pedaços, esmagando muitos soldados e empurrando Cotis para o abismo. Com seu rei morto um por um, os soldados começam a se ajoelhar para Hércules e a gritar seu nome, aceitando-o como seu novo líder. Terminando assim Hércules, filme de ação e fantasia de 2014. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.